Agora sim, pessoal, a gente está de volta aí na live. A gente vai acabar começando 1 hora mais cedo hoje, mas quem chegar às 19 horas do Brasil vai estar gravado. A gente vai ter que começar um pouquinho mais cedo hoje. E o Jamil tá mandando palminha aí pra gente. Beleza, o assunto da live é os aspectos nutricionais e como eles estão relacionados com a sanidade. Como eu falei antes, é uma palestra que a gente deu semana passada no Congresso de Banff, no Canadá. E a ideia aqui nos próximos 10 minutos é realmente cobrir os aspectos chaves desse assunto e trazer alguma informação nova para vocês, tá ok? Se tiver alguma pergunta, pode mandar nos comentários que a gente vai respondendo. Bom, para começar a questão econômica, né? Então, a questão de sobrevivência dos suínos, ou mortalidade, é muito importante para o bem-estar dos animais, obviamente, e do ponto de vista econômico. Se a gente transformar alguns parâmetros de produção para, vamos dizer assim, $10, tá? $10 por fêmea ano, ou seja, R$37, se a gente converter, né, para os reais, mas 1% em mortalidade na maternidade equivale a $10 por fêmea ano, 2% de mortalidade das fêmeas no rebanho equivale a $10 por fêmea ano também. E do ponto de vista de sobrevivência ou mortalidade de creche até a terminação, 0,6% nesse número é $10, tá ok? Por fêmea ano, R$37 por fêmea ano, tá ok? Isso para dar mais um parâmetro, né? Do ponto de vista de onde o pessoal está hoje, a diferença que a gente vê em grandes bancos de dados desde a média de mortalidade para os 10% melhor, existe aí uma diferença de 1 a 2% de mortalidade, tá ok? Se tu pensar nisso, terminação, a gente está falando, creche, terminação, tá? Se eu te falei que 0,6% é $10, 1% vai ser quase um pouco mais que... vai ser ao redor de $20, tá ok? Então, a gente está falando aí de 3 a 4 reais por animal abatido, tá ok? Esse 1% de modificação aí na melhoria da mortalidade de creche e terminação, tá ok? Dos parâmetros que a gente pode trabalhar, vamos começar com a questão de rebanho, sítio 1 no caso. Acho que alguns de vocês talvez conheçam o Caliper, é uma ferramenta muito interessante, e o ponto que eu quero trazer, o primeiro ponto se a gente não manejar a condição do rebanho, a gente vai ter fêmeas gordas ou fêmeas magras, onde as fêmeas gordas vão ter mais natimortos e vão ter maior mortalidade também, porque elas vão ter mais problemas de locomotores, que é provavelmente ao redor de 1/3 das mortalidades de fêmea no rebanho é por problema locomotor. Além disso, fêmea pesada tem mais vagamente de leitão e etc, come menos, enfim. Fêmea magra, obviamente, se a fêmea está muito magra, não é bom para o bem-estar animal dela e provavelmente também, se estiver muito magra, vai ter problemas em termos de longevidade, tá ok? Então, condição do corporal do rebanho é muito importante. Um outro fator que a gente observou num trabalho, quando a gente deu o excesso de ração no final da gestação, a gente aumentou aí 2% a quantidade de natimortos, tá ok? Mais um outro trabalho interessante, recente, na gestação, eles deram desde um nível normal de lisina digestível até níveis mais altos de lisina e normal aqui para os nutricionistas ao redor de 12 a 13 gramas, tá? Tem nutricionista que trabalha mais alto, principalmente no Brasil, tá? E leitoa não teve diferença, mas em porcas melhorou um pouco a taxa de mortalidade. Provavelmente porque a fêmea estava mais forte, enfim, conseguia expelir os leitões melhor. Ou seja, a fêmea gorda não é bom para natimorto, fêmea muscular é bom, tá ok? Do ponto de vista econômico, a gente rodou análise econômica e
e estava ok. Pode trabalhar com 13,5 gramas de lisina digestível durante toda a gestação, provavelmente vai ser o melhor nível. Outro ponto é alimentar as fêmeas à vontade desde o dia do parto, né? Às vezes tem algumas granjas que aumentam devagarinho, temos que alimentar à vontade, ração fresca, obviamente, produção de leite, minimizar o número de leitões aí, que refugos no dia 3, 4, 5 de vida, tá ok? Agora, mais uns 3, 4 minutos a gente já encerra aqui, trazendo para a parte de creche a terminação. O primeiro fator, depois do desmame, obviamente o consumo de ração muito importante, alguns trabalhos mostrando aí, quanto mais o animal come, menos diarreia vai ter, menos oportunidade aí para as bactérias patogênicas se proliferarem no intestino. Além disso, um outro fator importante que a gente vê é que temos que cuidar dos leitões que não estão se alimentando na primeira semana, ou seja, não é só os leitões pequenos, né? Leitões pequenos, médios e grandes. Obviamente, se tu olhar o percentual de leitões que não se alimentam, a maioria desses leitões vai vindo dos pequenos, mas tem animais médios e grandes que não estão se alimentando nos primeiros dias. A gente tem que olhar pro flanco dele aqui, ver se a barriga está cheia, ver a condição corporal dele, enfim, ver como é que ele está ali depois de 2, no segundo dia, terceiro dia no máximo, aí depois do alojamento. Outro fator que a gente vê como interessante é a questão de energia e fibra da dieta de terminação. O Brasil, obviamente, a maioria das dietas é ao redor de milho, farelo de soja, talvez algumas áreas bem específicas com alimentos bem mais fibrosos, mas em geral, né, o Brasil está nessa base de dieta. Mas alguns trabalhos bem interessantes que quando a gente baixou muito a energia da dieta, abaixo de 2,3 megacalorias de energia líquida por quilo, e aumentou muito a fibra, a gente viu mais canibalismo, tá ok? E quando a gente aumentou muito a energia da dieta, milho, farelo de soja e uns 5% aí de gordura, aumentou um pouquinho, ao redor de 1%, meio a 1%, o que talvez não seja tão pouco, a questão de mortalidade, a gente não sabe exatamente por que, pode ser torção, alguma coisa nesse sentido. Se a gente olhar a questão de aminoácidos na terminação e creche, relacionamento com canibalismo, tá ok? Dietas deficientes em proteínas, sim, tem trabalhos aí de 1991 mostrando que os leitões são mais atraídos por sangue realmente quando a dieta está deficiente em proteína, mas cuidado porque a questão de canibalismo, por exemplo, é multifatorial, ambiente, ventilação, número de animais por baia, enfim, todos esses fatores, espaço de comedouro são muito importantes para isso, mas a questão nutricional também pode estar relacionada, o pessoal geralmente pensa em sódio e sal também, que é uma coisa bem que todo mundo fala, não tem muitos dados nesse assunto, mas é algo para se olhar do ponto de vista de observações do campo. Chegando aqui perto do final, a questão de aditivos, um resumo muito grande feito pela Universidade de Iowa, observaram que dentro de todos os aditivos disponíveis, ácidos orgânicos foram alguns que em metade dos trabalhos eles ajudaram na melhoria de mortalidade de leitões de creche, na outra metade não teve diferença. Além disso, a chilanase, a enzima que vários trabalhos, tem 8 trabalhos que mostraram que melhorou um pouco a questão de mortalidade na terminação. A maioria dos trabalhos são nos Estados Unidos, teria que ser validado no Brasil, mas tem alguns desses trabalhos são com dietas de milho, farelo e soja, mas é algo para se manter aí atento. E por final, a questão do pellet. Quando a gente pelletiza a ração, tá? Assim como quando a gente moe muito fino, mas o pellet, o aspecto físico dele causa problemas ou seja, causa um pouco de ulceração, tá? no estômago e aumenta aí a questão de ulceração e a taxa de remoção de leitões, tá? O ponto é, sim, pellet melhora a ganho de peso, melhora a conversão, mas tenha atenção com a questão de quanto que vai mudar a mortalidade. Isso aí vai ter interação com se tem muito desafio sanitário, vai ser pior, se tem pouco, vai ser melhor.
linhas genéticas também tem alguma variação nisso. Então, com isso, a gente falou de condição corporal, aminoácido na gestação, energia da terminação, aminoácido da terminação, chilanase, ácidos orgânicos e ração peletizada. Eu acho que não teve nenhuma pergunta aqui. Teve uma aqui do doutor André Malman. Qual a recomendação para recuperar o score corporal das fêmeas pós-desmame? Sim, André. Boa pergunta. A questão de pós-desmame, historicamente a gente vem alimentando as fêmeas à vontade, né, no intervalo desmame-estro. Alguns trabalhos recentes mostrando que as fêmeas não respondem tão bem como elas respondiam no passado ao excesso de ração no desmame-estro. Hoje a maioria das recomendações diriam à vontade para fêmeas magras, fêmeas gordas, ideal ao redor de 3,6 quilos de uma dieta aí com energia equivalente de milho, farelo e soja, tá ok? Uma dieta de gestação, vamos dizer assim, no Brasil, tradicional. Depois da inseminação, a gente, se ela tá magra, né? Tu tá perguntando a recuperação. Se ela tá magra, do desmame até ela recuperar, a gente vai dar à vontade no desmame-estro, e depois da cobertura vai ser provavelmente ao redor aí de 3,2 quilos de ração, nesse nível de energia que eu falei, até ela recuperar. A maioria das fêmeas, 95% das fêmeas, recuperam até o dia 30, tá ok? As que não recuperam tem que ver se tem algum problema de doença, se ela precisa de alguma medicação, ou se a fêmea do lado está roubando a ração dela, enfim, esse tipo de coisa. Mas, em geral, o foco é isso, é recuperar o quanto antes nos primeiros 30 dias e óbvio, se a fêmea está magra no dia 90 de gestação, a gente vai ter que continuar alimentando ela, ou seja, para ver se a gente consegue recuperar ela até o final, né, até o parto, vamos dizer assim, tá? Alimentando 3,2 quilos, por exemplo, de uma ração dessas. Com isso, alguma pergunta aqui, o que tem a dizer de dar açúcar no intervalo de desmame cobrição, desmame-estro? Teve alguns trabalhos da Holanda em relação a isso, eu revisei a literatura no assunto, se eu não me engano, 10 trabalhos, diferentes tipos de açúcar, etc. A literatura é muito confusa nesse assunto, a maioria dos trabalhos que viram benefício vieram da mesma universidade, particularmente eu gostaria de ver trabalhos de outros lugares mostrando a mesma coisa, mas os que tentaram não conseguiram ver. Então assim, hoje é muito questionável esta prática, tá ok? Na minha opinião. Fora isso, para os leitões, ração fina ou ração grossa? Bom, na terminação, a gente vai tentar moer o mais fino possível, até trancar na linha de ração, vamos dizer assim, né? E aí a gente volta um pouquinho, que vai dar ao redor de 500 micra o milho, tá? Não a micra da ração, mas do milho. E outra, o método que é utilizado varia, é o método da Kansas State University que eu tô falando. Na creche, se tu baixa aí de 450, 500 micra, e eu já vi aí no Brasil às vezes 350, 400 micras na creche, não é bom porque o animal baixa muito o consumo de ração, tá? Então a gente foca ao redor de 600 micra na creche e na terminação, se possível, a gente baixa um pouco. Se a gente tem só uma opção, talvez a gente vai ficar ao redor de 550 micra, tá? Esse é mais ou menos o foco em relação ao tamanho de partícula. Eu acho que em termos de perguntas era isso. Tem mais uma aqui. A diferença de preço entre ração com pellet ou não? Eu não saberia te dizer hoje. Acho que nos Estados Unidos varia desde $8 por tonelada até $18 por tonelada, tá ok? No Brasil eu não sei te dizer quanto que o pessoal está cobrando só para pelletizar a ração, tá? Só que a pergunta não é, a decisão não é muito fácil, como eu te falei, tu tem que ver esse custo, tu tem que ver o custo da ração em si, do milho, etc. Tu vai ter que ver isso, quanto que vai mudar a mortalidade de leitões quando tu pelletiza, tá? E principalmente a gente está falando da terminação nesse caso, porque se eu pelletizo só a primeira ração de creche e a segunda e a terceira é farelada, tranquilo, isso aí não vai aumentar a mortalidade. Inclusive, a primeira ração de creche é importante, não é necessário, mas melhora um pouco o desempenho dos animais.
o mais interessante nesse assunto, eu acho, é que o tamanho do pellet, apesar de ser algo meio mito, né? O tamanho do pellet não faz diferença. Em 99% dos trabalhos avaliados, eles olharam desde pellet bem pequenininho até pellet do tamanho de uma moeda e grosso. Os leitões comeram muito tranquilo, inclusive leitões aí em final de lactação, quando eles tiveram aquele creep feeding. Com isso, pessoal, para manter a live curta, já que não tem mais nenhuma pergunta, agradeço aí a todos que participaram. A gente teve que começar uma hora mais cedo hoje, mas a live vai estar disponível para o pessoal que chegar aqui às 7 da tarde ou da noite aí no Brasil. Obrigado pela participação, um grande abraço a todos.